A emancipação político-administrativa de Coronel Macedo teve início no ano de 1965, e de lá para cá muito aconteceu na história política local. O primeiro prefeito eleito do município macedense foi o senhor João Teodoro, permanecendo no cargo de 1965 até 1968. O primeiro vice-prefeito foi o senhor Vitorino Soldeira. João Teodoro seria prefeito por mais 2 vezes no município. A formação da primeira Câmara de Vereadores foi a seguinte: Demétrio Batista Veiga, Ramiro Rodrigues Bueno, Luiz Tonon, Durvalino Garcia da Veiga, Evangelista Gabriel Garcia da Veiga, Orávio Batista Veiga, Sebastião de Macedo e Silvio Cimati. Na eleição seguinte, no ano de 1968, o então vereador Luiz Tonon foi eleito o segundo prefeito macedense. O segundo vice-prefeito foi o também então vereador Demétrio Batista Veiga. Luiz Tonon permaneceu no cargo de 1969 até o ano de 1972. A composição da segunda Câmara de Vereadores foi a seguinte: Antônio Batista, João Batista Tonon Sobrinho, Joaquim Antônio de Oliveira, Genésio Bastos Leme, Arlindo Soldeira, José Gabriel, José Benedito, Sebastião de Macedo e Júlio Batista Veiga. O terceiro prefeito eleito de Coronel Macedo, que também foi vereador na legislatura anterior, foi o senhor Sebastião de Macedo, juntamente com outro vereador de vice-prefeito, que era o senhor Genésio Bastos Leme. O mandato de Sebastião durou do ano de 1973 até 1976. Esta foi a eleição mais acirrada da história macedense, na qual Sebastião de Macedo venceu com uma diferença de apenas 5 votos. A composição da terceira Câmara de Vereadores foi a seguinte: Antônio Batista, Francisco Garcia Filho, Gabriel Garcia da Veiga, Roque de Macedo, José Antônio Garcia, José Trindade Lara, Mitsu Matsura, Aprígio Luiz Machado e Ramiro Rodrigues Bueno. O quarto prefeito eleito na história de Coronel Macedo foi novamente João Teodoro, e seu vice foi o senhor Orlando Neres de Meira. João Teodoro assumia o cargo pela segunda vez com mandato do ano de 1977 até o ano de 1982. A composição da Câmara de Vereadores deste período foi a seguinte: José Neres de Meira, Wilson Leonel Batista, Evangelista Gabriel Calixto de Almeida, José dos Santos de Oliveira, José Aparecido Vieira, Antônio Domingues de Almeida, Nilson Vieira e Pedro Laureano da Silva. O quinto prefeito eleito na história de Coronel Macedo foi José Neres de Meira, que foi vereador na legislatura anterior. Seu vice na época foi Wilson Leonel Batista, que também havia sido vereador. O mandato de José Neres e Wilson Leonel foi do ano de 1983 até 1988. A composição da Câmara de Vereadores deste período foi a seguinte: Orlando Neres de Meira, Gentil Conrado de Oliveira, Adão Lázaro de Lima, Demétrio Batista Veiga, Francisco Benedito do Nascimento, Getúlio Garcia Vargas, José Aparecido Vieira, Osvaldo Frutuoso de Oliveira e Antônio Clementino de Barros Filho. O sexto prefeito eleito do município macedense para seu terceiro e último mandato foi novamente João Teodoro. Seu vice na época foi o senhor Edgar Gabriel. O terceiro mandato de João Teodoro durou do ano de 1989 até o ano de 1992. A composição da Câmara de Vereadores desta época foi a seguinte: Luiz Coelho, Gentil Conrado de Oliveira, João Aparecido Dias da Veiga, José Carlos Galvão, Pedro Rosa, Adão Lázaro de Lima, João Sandim Gomes, Getúlio Garcia Vargas, José Aparecido Garcia, Ademir Volpe Furtado, José Roberto da Veiga e Jurandir Cimati Júnior. O sétimo prefeito eleito de Coronel Macedo foi José Neres de Meira. Era o segundo mandato de Neres, e seu vice na época foi o senhor Wilson Leonel Batista. Também era o segundo mandato de vice-prefeito de Wilson. O mandato durou do ano de 1993 até o ano de 1996. A composição da Câmara de Vereadores desta época foi a seguinte: Ademir Volpe Furtado, Antônio Domingues Garcia, Ebro Gabriel, Edgar Gabriel, Gentil Conrado de Oliveira, José Carlos Tonon, José Roberto da Veiga, José Nunes, Getúlio Garcia Vargas, Onofre Neres de Meira e Renato Leite da Rosa. O oitavo prefeito eleito de Coronel Macedo foi João Alberto Teodoro, filho do então primeiro prefeito João Teodoro. O vice de João Alberto na época foi
foi o senhor Renato Leite da Rosa, que havia sido vereador na legislatura anterior. O mandato de João Alberto Teodoro durou do ano de 1997 até o ano 2000. A composição da Câmara de Vereadores desta época foi a seguinte: Wilson Leonel Batista, Gentil Conrado de Oliveira, Ledesley Aparecido Galvão, Iraci Gabriel, José Carlos Galvão, José Nunes, Joaquim Macedo Dias, Mário Roberto Garcia, Nelson Marcondes de Castilho, Paulo César Cardoso, Aloísio Batista Silva e Marli Garcia Veiga. O nono prefeito eleito de Coronel Macedo foi o senhor José Neres de Meira, que assumia o cargo pela terceira vez. O vice-prefeito da época foi o senhor Antônio Francisco Penachini. O cargo de José Neres Penachini foi do ano 2001 até o ano de 2004. A Câmara de Vereadores da época ficou assim composta: Marco Antônio Barbosa de Lima, Carlos Roberto Barbosa de Lima, Anderson Aparecido de Moraes, César Garcia, Nelson Marcondes de Castilho, Maria Olívia Veiga Silva, José Roberto Santinoni Veiga, Mário Roberto Garcia, Geraldo Domingues de Almeida, Joaquim Macedo Dias e Leonides Batista de Castilho. O 10º prefeito eleito de Coronel Macedo foi o senhor Antônio Batista Tonon, mais conhecido por Ico Tonon. Seu vice era o senhor Wilson Leonel Batista. Ico e Wilson vencem o pleito com a maior diferença de votos da história local. Ico ficou no cargo de prefeito de 2005 até 28 de julho de 2007. Os vereadores eleitos nesta legislatura foram Aloísio Batista Silva, Anderson Aparecido Moraes, Joaquim Macedo Dias, Marli Garcia Veiga, Marco Antônio Barbosa de Lima, Maria Aparecida Maximiano Tonon, Neide das Dores Araújo Coelho, Nilton Donizete Machado, José Benedito de Almeida, Rivelino de Oliveira Leite e Nelson Marcondes de Castilho. O 11º prefeito de Coronel Macedo foi o senhor Wilson Leonel, que era vice de Ico Tonon, e assumiu o cargo em 28 de julho de 2007. Wilson Leonel permaneceu como prefeito até o final de 2008. O 12º prefeito de Coronel Macedo foi José Carlos Tonon, mais conhecido por Zé Tonon. Seu vice era o senhor Antônio Figueiredo Pereira, mais conhecido por Toninho da Oficina. Zé Tonon era irmão de Ico Tonon e permaneceu no cargo de 2009 até o ano de 2012. A Câmara de Vereadores daquela legislatura ficou composta da seguinte maneira: Marco Antônio Barbosa de Lima, Carlos Roberto Barbosa de Lima, Edivaldo Neres de Meira, Antônio de Castilho Veiga, Claudiz Garcia Veiga, Joaquim Valdecir Garcia, Aloísio Batista Silva, Joaquim Macedo Dias e Eliton Eduardo Ferruda Veiga. Na eleição de 2012, vence o pleito José Carlos Tonon, porém não conseguiu assumir o cargo, que ficou com o presidente da Câmara da época, Eliton Eduardo Ferruda Veiga, mais conhecido como Tom do Marino, que se tornava de maneira interina o 13º prefeito de Coronel Macedo, permanecendo no cargo de janeiro até abril de 2013. Os vereadores eleitos nesta legislatura foram Marco Antônio Barbosa de Lima, José Fernando Neres de Meira, Niderson Eduardo Leme Batista, Luiz Donizete Garcia, Edivaldo Garcia Rodrigues, Joaquim Valdecir Garcia, José Luiz Machado Filho, Edna Tonon Dias, José Benedito de Almeida e Eliton Eduardo Ferruda Veiga. O 14º prefeito de Coronel Macedo foi o senhor Edivaldo Neres de Meira, que vence o pleito na eleição de 2013. Seu vice foi o senhor José Roberto Santinoni Veiga, mais conhecido por Betinho. Edivaldo e Betinho permanecem no cargo de 29 de abril de 2013 até o final do ano de 2016. A composição da Câmara de Vereadores permaneceu a mesma da eleição anterior de 2012. O 15º prefeito macedense foi José Roberto Santinoni Veiga, mais conhecido por Betinho. Betinho era o vice-prefeito da época e foi eleito para o cargo máximo do Executivo Municipal naquele ano. Sua vice foi a senhora Miltes Tonon. Nesta primeira passagem permaneceram no cargo do ano de 2017 até o ano de 2020. A Câmara de Vereadores desta legislatura ficou composta da seguinte maneira: Edna Tonon Dias, Edivaldo Garcia Rodrigues, Eliton Eduardo Ferruda Veiga, Marco Antônio Barbosa de Lima, Maria Olívia da Veiga Silva, Niderson Eduardo Leme Batista, Robson Isidório de Macedo, Roque Aparecido Garcia e Stephanie Meg de Oliveira. O 16º prefeito da história de Coronel Macedo é José Roberto Santinoni Veiga, mais conhecido por Betinho. Betinho foi reeleito no pleito de 2020, juntamente com sua vice Miltes Tonon.
para o mandato do ano de 2021 até o final do ano de 2024. A Câmara de Vereadores desta legislatura ficou composta da seguinte maneira: Andréa da Cruz, Clodoaldo Garcia Rodrigues, Edna Tonon Dias, Elinton Eduardo Ferruda Veiga, Joaquim Valdecir Garcia, José Fernando Neres de Meira, Luiz Donizete Garcia, Roque Aparecido Garcia e Vitorino Batista Veiga Neto. E esses foram todos os prefeitos e vereadores eleitos do município de Coronel Macedo, desde a emancipação política administrativa, em 1965. Muitos ainda virão pela frente na história política local. Muito obrigado por você que acompanhou este vídeo, e até o próximo resgate histórico do município de Coronel Macedo. Salve, salve, Coronel Macedo, do sudeste do nosso Brasil. Terra de um povo sem medo, e no teu seio esperança juvenil.